que é Deuteronômio capítulo 7, no verso 11. Diz assim: portanto guardem as mitzvot, leis e regras que eu dou a vocês hoje, e tratem de cumpri-las. Parece que isso não responde aqui: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Parece que isso não traz respostas. Mas estudando, os sábios da Torá, eles explicam que aqui deveria ter uma pontuação, aonde você deve entender que os mandamentos, ou as mitzvot, que são os mandamentos, os juízos e estatutos, devem ser guardados hoje. O tempo que se chama hoje, o momento que se chama agora. Porque é nesse tempo aonde Deus está trabalhando você. Porque há uma perspectiva de eternidade que a maioria das pessoas desconhece. E aqui até mesmo um religioso não crê, porque fica pensando que é algo muito distante e não consegue entender. Muitos creem que é só crer no Senhor Jesus e vai receber galardão nos céus. Esse é o discurso da maioria dos lugares. E as pessoas não conseguem entender que os mandamentos que o Senhor nos deu são para ser cumpridos hoje, no tempo de agora, nessa vida em que temos. Porque isso está gerando para nós um tesouro para o futuro. E eu sei que esse discurso foi muito pregado também, dizer que a nossa recompensa está nos céus. Mas eu quero te ensinar um pouquinho mais profundo daquilo que você talvez já tenha ouvido ou totalmente desconheça. Quando nós vamos lá para Adão e sinalizamos isso, e conversava com a minha esposa essa semana, a maioria das coisas acontecem pela alimentação. A alimentação, você não sabe o quanto a alimentação é espiritual. Se a igreja soubesse o quanto a alimentação é espiritual, ela temeria e tremeria com isso. É uma das coisas mais espirituais, e toda a vida espiritual se explica por aquilo que Deus fez em você. Ele te deu uma boca, Ele te deu dentes, te deu a mastigação, todo o sistema digestório, todos os órgãos internos e os principais: baço, fígado, estômago, intestinos, rins, pulmão, coração, que estão fora do digestório, mas estão como principais, porque o que é manipulado aqui é liberado para eles. O fígado tem a função da purificação sanguínea, entre outras coisas. Os rins também. Então, o que você assimila na sua alimentação e aquilo que é absorvido pelo teu corpo, ele vai diretamente para o seu sangue. Todo mundo entendendo essa matéria, né? Nós estudamos isso na escola. Não vou dar aula de biologia aqui, não é essa a ideia. Mas você sabe disso. E tudo vai para o nosso sistema sanguíneo. Para isso, tem órgãos que vão purificando. A Bíblia diz que a alma está no sangue. A sua alma está no sangue. Então, se tudo vai para o sangue, tudo vai direto para a sua? Fala mais alto. Se tudo vai direto para o sangue, tudo vai para a sua? Então, a parte da alimentação está intrinsecamente ligado com a tua alma. E a tua alma está ligada desde a parte mais baixa dela, que é a alma primitiva, que está no corpo, que traz a vida, que é a nefesh. A ruach, que é aquela onde o Espírito Santo move e flui do nosso interior, como rios de água viva, que é a ruach. E a neshama, que é o lugar onde está o nosso pensamento, o terceiro nível da alma. Aonde está o nosso pensamento, que no simplismo teológico nós temos que é corpo, alma e espírito, mas tem muito mais profundidade do que isso. Então, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós descumprimos alguma coisa, sempre nós somos afetados na nossa alma, porque a alma está falando dos pecados contra o corpo, pecados para a morte, pecados de todas as formas, a Bíblia explica. Então tudo vai afetando diretamente aquilo que você é. O que isso tem a ver com prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo? É porque
Assim como o alimento é triturado, e depois ele passa um tempo no teu estômago, são liberados enzimas, ácidos, sucos gástricos, que vão dissolver o estômago, depois vai descer para o intestino delgado, onde ele vai ser absorvido as vitaminas, e depois disso ele passa para o intestino grosso, que vai ser liberado, como diz a palavra, por lugares escusos, vai ter ali o bolo fecal, e vai acabar virando fezes, aquilo que não é eliminado. O teu corpo tem um princípio de pegar aquilo que é orgânico, transformar ele em algo químico dentro do teu estômago, num processo que vai ir para o teu sangue, que vai carregar oxigênio, que vai ir para o teu cérebro, que vai ir para os teus pulmões, vai ser filtrado para o teu organismo para que você tenha vida. Porque o alimento que você come e a água que você bebe traz para você vida. Todo mundo entendendo? O mundo espiritual é da mesma forma. Nós nos alimentamos da palavra e as coisas que nós recebemos precisam ter o mesmo processo. Ser mastigado, ser engolido, ser digerido, passar por processos de purificação para que venhamos a compreender de fato, até que isso passe para a nossa corrente sanguínea, atinja todos os lugares necessários, trazendo oxigênio, trazendo vida e trazendo para nós energia para as coisas de Deus. Quero explicar isso rápido para você, não quero me deter muito, mas estão conseguindo compreender? Se nós não assimilamos as coisas espirituais dessa forma, nós sempre vamos estar aquém da realidade que Deus planejou para nós. Sempre estaremos aquém daquilo que o Eterno preparou. Então, nesses processos, o alimento ele pode ser uma fruta, pode ser um legume, pode ser até mesmo uma carne. Ela tem todo um processamento. Vamos pegar o natural, não pensar no animal agora, mas legumes e frutas, você pega uma maçã, você mastiga, e depois o que sobra dela sai nas fezes. E tudo isso se torna algo que vai mover na sua vida. Olha o que acontece, os processos no organismo, para que possa isso trazer vida para você. E então o alimento é purificado até que ele possa ir para o teu cérebro e para que ele possa ir para o teu coração. A sua alma tem o mesmo sentido. As coisas de Deus precisam ser processadas em você e a sua alma precisa ser refinada. Para isso que nós temos a contagem de Homer, refinamento da alma. A sua alma precisa ser processada até que ela possa ascender nos lugares que o Eterno tem para você. Há muita impureza na sua alma, não precisa nem dizer amém, porque é realidade. E se você não sabe como esse processo se desenvolve de purificação, através das mitzvot, eu já falei para você, os mandamentos, que são 248 positivos e 365 negativos. Os 248 positivos estão atrelados aos órgãos internos, que eu acabei de mencionar. E os 365 estão atrelados ao externo, que é o físico, músculo, tendões, a parte até mesmo das articulações, veias e tudo mais. Cada mandamento, que são 613, 248 mais 365, 613, estão intimamente relacionados com o nosso ser e com aquilo que Deus quer fazer. Agora preste atenção. Eu já falei para você que Deus soprou em Adão e ele se tornou uma alma vivente. Adão, a palavra Adamá, quer dizer humanidade. Quando Deus cria Adão, num estudo mais profundo da Torá, o que ele está nos dizendo? Que ele fez todas as almas, e já li versículos ensinando para você, que ele diz todas as almas são minhas. Quando ele sopra em Adão, ele criou todas as almas existentes. Estavam em Adão. Quando Adão cai, por que você... No princípio judaico, essa ideia teológica do pecado original, não é bem assim que funciona. Houve uma queda da humanidade na desobediência à palavra do Eterno. E por que desobedeceu? Porque ele comeu, se alimentou daquilo que não era para se alimentar no tempo que Deus havia dito. A morte entrou para todas as almas e toda a humanidade através disso, pela desobediência.
Aí toda alma que agora nasce, ela precisa passar por esse período de vida para ser o quê? Purificada. A tua vida nessa terra é um tempo de purificação da alma. Lembra? Parece meio místico, mas é místico. E por que a gente tem que... Ou tu acha que tu está aqui por acaso? Tem gente que vive por acaso, né? Tem até a musiquinha que diz, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Que vai contando por aí. Tem gente que canta isso e faz disso o seu refrão. Não tem acaso. Tem um propósito. Deus te colocou aqui, porque você já foi feito nele. Todas as almas que foram feitas nele, no princípio de tudo, vão nascer nessa terra e vão ter a oportunidade de ascender, de crescer, na medida e estatura do Mashiach. A Bíblia fala direto sobre isso. E nesse período de ascensão, aquilo que nós não entendemos, porque para nós fica só na esfera da salvação, aceitei Jesus, agora você está livre de todos os seus problemas, livre de todos os seus pecados, livre de tudo. A tua vida vai ser uma alegria só, feliz da vida. Isso dura um mês. E depois o pessoal vinha aqui, lembra do encontro com Deus? O pessoal vinha aqui loucão, subia aqui em cima, testemunhava, eu tive um tremendo encontro, 30 dias depois, estava no lugar da onde saiu, ou pior ainda. Porque a emoção, eu não estou dizendo que Jesus não faça, mas não só num final de semana. Agora você precisa entender qual é o processo que Deus quer desenvolver com você. Aí a tua alma está toda estragada, e você nem sabe que existe a possibilidade de transformá-la. Quando Tessalonicenses fala que todo o teu corpo, todo espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando de tricotomia, ele está falando num processo contínuo para que o teu corpo, a tua Neshama, o teu Ruach e a tua Nefesh, tua Ruach e tua Neshama estejam prontas para receber o Mashiach, porque é na estatura dele que você desenvolve. Por isso que eu digo que você estudar Novo Testamento sem estudar a Torá, você vai ensinar bobagem. Eu já fiz isso. Você vai ensinar coisas da cabeça greco-romana e não coisas que a Torá está dizendo. Então, nós precisamos crescer. Pastor, mas você disse que ia falar sobre por que o justo sofre e por que o ímpio prospera. Pelo simples fato do que está escrito aqui. Portanto, guardem as minhas leis, as regras que eu dou para vocês hoje, e tratem de cumpri-las. Porque todo cumprimento de lei, e não lei no sentido de legalismo, dos ensinamentos do Senhor, vão trazer recompensas para você, nessa vida, e maior ainda na vida vindoura. Sabe por que você sofre nessa terra? Porque o teu sofrimento guarda dentro dela muitas vezes recompensa. Eu não estou falando aqui de doença, de desgraça, que tu tem que ficar dizendo, não, é vontade de Deus, Deus está me purificando. Não estou falando disso. Sofrimentos são tribulações, aflições e angústias. Yeshua falou, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que ele está dizendo, vocês vão ter tribulações, vão ter perseguições, vão ter angústia. E isso vai trazer para vocês a oportunidade de crescer espiritualmente e viver a plena vontade de Deus. Não que o sofrimento te faça cumprir a vontade, mas o sofrimento purifica você. Tem vários versículos falando que o ouro é purificado, a prata é purificado. Lembra disso? Como é que o ouro é purificado? Com fogo. E sai toda a impureza. Como que a prata é purificada? Também, da mesma forma, e sai toda a impureza. Como que você é purificado? Com o fogo de quem? Do Eterno. E vai sair toda a impureza. Só que esse fogo, nem sempre é o batismo com fogo, que ele também faz, em purificações na sua alma, mas às vezes são situações no seu dia a dia. Agora preste atenção, que a grande diferença está. Como você recebe esse ensinamento? Às vezes a tribulação, a angústia, que está lá em Romanos 8, que vai vir sobre nós, não pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Está escrito lá. Mas quando você começa a ser afligido, qual é que é a sua tentação? Murmurar. O processo de refinamento de quem nós somos, para chegar na estatura do Mashiach, vai passar por aflições. As aflições não são motivos para nos destruir,
Para que era o deserto? O deserto de Israel foi para matar uma geração incrédula. Mas teve dos 20 anos para baixo, sobreviveram todos. Morreram no deserto? Não, nem as roupas deles gastaram. Cada vez que Deus te leva para um deserto, não é para murmurar no deserto, mas é para ser refinado. O refinamento que aconteceu no deserto era para morrer uma geração que não cria, para que aquela que cria pudesse entrar na herança que Ele tinha preparado. Porque nenhum incrédulo vai entrar no lugar que Deus tem preparado para ele. Ninguém vai conseguir ascender na estatura do Mashiach se não cumprir o que Ele manda e não crer que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, é muito poderoso entender essas coisas. Traz libertação para nós. Eu tenho falado aqui, eu não sou libertador daquele que fica expulsando o demônio no meio da congregação. A libertação que eu tenho para você é aquele que o meu Mashiach pagou com preço de sangue, para que você possa entrar nos lugares que Ele entrou. Ele é o caminho, eu não preciso inventar atalho para você. Se Ele fez, é porque eu e você podemos fazer obras maiores ainda, aplaudo o Senhor por isso. Há um caminho mais excelente, é o caminho do amor, está lá em Coríntios 13. Sabe o que é amor? Amar é obedecer os meus mandamentos. A definição do amor não está na sociedade, está no que Deus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guardar os mandamentos, por quê? Porque eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. Os mandamentos eu estou guardando só porque tem um Deus mesquinho, um Deus mau, que fica querendo dizer, faça isso porque eu quero que tu faça. Não, porque quando você guardar os mandamentos, você está se refinando, você está melhorando conforme aquilo que Deus tem para você, e você vai conseguir chegar lá. Olha só, dessa forma, meu irmão, os teus sofrimentos não são para te derrotar, mas é para te promover. Não é para te destruir, é para te promover. É para que você dê glória, e no momento da dificuldade você ponha a tua cara no pó e reconheça que tu é pó. Até que Ele possa vir e dizer assim: ok, tu entendeu para que eu te fiz. Agora levanta que eu vou falar contigo. Porque Deus não fala com ninguém prostrado. Ele quer que você se prostre, mas para que a glória dEle venha sobre você. Agora quando Ele vai falar contigo, Ele fica em pé que eu vou falar contigo. E no momento que Ele trabalhar em você, Ele vai te colocar de pé. E aí Ele vai poder ministrar sobre tua vida e mostrar quem Ele, não quem você é, mas quem Ele é em você. Porque quando você descobrir quem Ele é em você, nada vai poder te parar. Vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ter angústia. Mas pode saber que no final disso, dentro dela está escondida uma recompensa. No fundo disso tem uma recompensa. Entretanto, não é o aspecto religioso. Levanta a mão agora. Não, eu estou só falando um aspecto religioso, não é para fazer. Levanta a mão agora que eu vou profetizar. Não vou levantar a mão, não vai profetizar nada. Tu vai baixar a cabeça e vai fazer o que tem que fazer. Porque se eu falar e declarar para você, tu levantar a mãozinha e dizer sim, recebo, e amanhã tu não cumpriu o que tem que cumprir, tu não recebe coisa nenhuma. Tu enganou sua alma, e daqui uma semana tu está triste de novo e arrebentado. É muito mais do que uma palavra profética. É um desígnio de cumprir e obedecer o que o Senhor quer que você faça. Um conto judaico diz que um rei tinha um grande amigo, e ele saindo por um bom tempo, deixou um ministro encarregado, e esse amigo então sofreu muito na mão desse ministro que era mau, ao ponto de, em determinados momentos, esse ministro que tinha inveja da amizade do rei com esse amigo dele, mandava chibatar ele. E quando ele volta, depois de um longo tempo, o amigo vai se encontrar e ele diz assim: poxa, o que aconteceu? Ele disse: olha, a tua ausência foi muito difícil, porque eu sofri muita injustiça e muitas vezes tomei chibatadas. Daí ele disse: quantas chibatadas você tomou? 200 na sua ausência. Aí ele pune o ministro e diz assim: para cada chibatada que você recebeu, eu vou te dar uma moeda de ouro. Ele recebe o seu saquinho de moeda de ouro e volta para casa chorando. Quando chega em casa, a sua esposa pergunta: por que você está chorando? Eu estou chorando porque se eu soubesse que ia ter uma moeda de ouro para cada chibatada, eu queria que ele tivesse me dado 400,
porque aí eu ia ter vivido bem pro resto da minha vida, ia ter deixado todas as coisas bem para as minhas gerações. É um conto judaico. Mas eu quero dizer para você que para cada chibatada que você está recebendo, tem muito mais do que uma moeda de ouro para te entregar. E você precisa crer nisso. Isso é papo de pastor, porque a gente está aqui vivo, depois que morre ninguém foi lá para voltar para dizer como é que é. Então como é que não? Eu creio, porque a fé me faz entender que está escrito aqui, explicando, nesse tempo, cumpra, que tem algo para você muito maior. Você acha que Moisés foi punido por não entrar na terra prometida? Você não sabe o que aguardava. O tempo dele era até ali para passar para Josué. Foi injusto porque no momento ele não compreendeu o que Deus estava fazendo. Até que Deus disse assim: basta, eu não vou revelar para você o que te espera, mas é muito mais do que essa terra que eu prometi como herança. Sabe por que muitas coisas não se revelam nesse tempo para você? Porque Deus não pode manifestar o tamanho da riqueza, da grandeza e do poder que Ele vai te recompensar. Não cabe nesse mundo. E daí você fica querendo que Ele mostre para você aqui: ei, calma. Não quer dizer que Ele não vai te dar nada, não. Mas que a essência daquilo que Ele está preparando para você, se você de fato cumpre os mandamentos do Eterno, é muito mais do que esse mundo pode abranger. Não há nada nesse mundo que possa mostrar o que vai acontecer. Eu creio nisso piamente, com toda a minha mente, com toda a minha emuná, a minha fé e com todo o meu coração. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Ele vai pisar em Jerusalém e vai governar para todas as nações. Meu irmão, não sei qual é a tua expectativa. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá, eu quero estar junto com Ele. Não estou dizendo que eu sou digno de estar, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos os dias tem mandamentos para cumprir, todos os dias tem Torá para aprender, todos os dias. A minha maior energia tem que ser gasto para entender o que Ele quer falar comigo e com você. Porque tem recompensa que não pode ser descrita, não só agora, como na vida vindoura. Ele promete, o próprio Mashiach, para os seus 12, aquele que deixou tudo, e nós que deixamos tudo para te seguir, vai ter muita recompensa nessa vida, com tribulações, e na vindoura. Meu irmão, vamos ler Bíblia direitinho, para crescer. Então por que Deus permite que nós sejamos atribulados? Por causa que nesse tempo, cada tribulação que você não murmura, que você recebe e pede discernimento e começa a se volta mais. Passou tribulação, se volta para Torá. Tribulação, mais Torá. Quanto mais dificuldade você tem, mais Bíblia você precisa carregar e entender e pedir: Espírito de Deus, fala comigo e me ensina. É na hora da tribulação, não adianta pedir socorro para ninguém. Não é o pastor que bota a mão na cabeça, não é o irmão da esquina, não é a senhora do coque, a irmã do coque, não é o profeta não sei de onde. É você com a cara na Torá e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina os teus mandamentos e os teus estatutos, porque neles tenho prazer. É ali que é forjado o homem e a mulher de Deus. E quando isso acontece, todo deserto tem um início, tem um meio e tem um fim. Nenhuma tribulação vai ser para sempre. Pode ter várias. Não te anima muito. Vai ter várias. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que você vai ser conduzido de vitória em vitória. Tu quer ser conduzido de vitória sem ter batalha, meu irmão? Que vitória é essa? Só se for conduzido à vitória, lá do Espírito Santo. A casa da vitória, uma amiga que você tem. Mas a vitória do Eterno é por batalhas vencidas. Batalhas após batalhas. Vitórias sobre vitórias. De glória em glória. Ele nos conduzirá àquilo que Ele tem para nós. Mas então por que... Então o sofrimento, ele está, na verdade, Deus está nos preparando para algo maior. Exatamente. Tá, mas e por que o ímpio, então, prospera? Porque ele não deixa ele dar umas prosperadinhas também, né? Porque ele prospera muito mais. O versículo anterior explica, verso 10. No entanto, ele retribui a quem o odeia e os destrói.
Ele não será vagaroso ao lidar com quem o odeia. Ele retribuirá pessoalmente. O que isso quer dizer? Tem outra parábola judaica que conta assim: houve uma rebelião num reino. Sempre é reino, né? Percebeu? Houve uma rebelião num reino. E aí, líderes maus levaram homens bons, naquele vucu-vucu, naquele ímpeto, protestar contra o rei. O rei, então, manda prender todo mundo. E os líderes da rebelião, ele reúne e pergunta para eles: vocês são líderes, deveriam ser exemplos, mas trouxeram a rebelião. Por causa dessa rebelião de vocês, eu quero dizer para vocês que a sentença de vocês será a morte. Enquanto que aqueles outros homens foram encerrados na prisão. Aqueles que foram enganados por determinado tempo. E ali recebiam pão e água como refeição. Já aqueles líderes, ele perguntou: o que vocês querem? Porque eu vou conceder para vocês um último pedido. Então aqueles homens disseram: nós queremos um banquete. E esse banquete tem que ser em praça pública, para que nós tenhamos a nossa última refeição antes que morramos. Então o rei, para honrar esses homens ímpios, fez o maior banquete em praça pública. Aí você vai dizer: como assim Deus honrar um homem ímpio? Porque não existe homem tão ímpio que nunca tenha feito uma tzedakah na vida. Não existe um homem tão mau que não tenha feito o bem. E Deus é justo e faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre justos e injustos o tempo todo. Então ele nunca vai deixar passar algo sem recompensa. E por causa dessa qualidade do Eterno, e esse rei que nessa parábola ensina, o que ele faz? Ele faz um banquete muito lindo, veste muito bem os ímpios, enfeita muito bem a mesa, põe pessoas para servir. E aí vem um estrangeiro e, chegando na cidade, olhando, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Que festa de honra é essa? Aí alguém explica: não, esses aí são os rebeldes que se levantaram contra o reino, e ele está dando um banquete para eles. Aí aquele homem estrangeiro diz assim: isso não é justo, eles não são rebeldes. E aí, enquanto eles banqueteavam, os outros estavam presos e podiam ver o banquete. Ele diz assim: e aqueles homens quem são? Esses são os que se amotinaram junto. São homens bons, que nunca fizeram coisas erradas, mas foram induzidos por esses. E aí aquele homem disse assim: mas esse rei está louco? Honrando os rebeldes e deixando em sofrimento aqueles que enganados foram. Que tipo de justiça é essa? O detalhe é que nós somos como esse estrangeiro, que não compreendemos o que o Eterno está movendo. O ímpio é retribuído a quem odeia e é destruído. O ímpio prospera nessa terra mais rápido do que você, porque não tem refinamento na sua alma. O ímpio prospera nessa terra de forma abundante e chega a ser até desconcertante em relação ao justo, porque tudo o quinhão que ele tem para receber está nessa vida e nos bens que ele pode possuir. E mais nada tem. Depois disso só lhe aguarda a morte. Você está entendendo a palavra? Então, quando você se deparar por uma questão que você julga injusto, e você começa a dizer assim: por que o ímpio prospera e eu não? Lembra que você está sendo refinado para algo muito maior. E se você não murmurar e cumprir o que Deus manda, tem recompensa nessa terra e na vida vindoura muito mais. Diga amém. Aplauda o Senhor por isso. Então, guarda a tua boca quando passar pela dificuldade. Agora também não se entristeça pela vida do ímpio, porque tudo que ele tem é aquela casca de aparência, essa vida nessa terra. E queridos, não é um nem dois, e você deve conhecer muito mais também. Sejam famosos ou sejam pessoas de convívio que tinham muito dinheiro e tiveram suas vidas ceifadas por questões trágicas ou enfermidades terríveis, e nada o seu dinheiro pode fazer. Nada pode fazer.
Entenda o que é a vida com o Eterno. Entenda o que é a Torá no coração. Deus não está te preparando para um céu que virá. Deus está te preparando para reinar em vida, mas entendendo o sentido do reino. Porque o tempo que você tem se chama hoje. É aqui que você cumpre os mandamentos, é aqui que você soma, é aqui que você trabalha em intensidade para ser creditado na vida vindoura. Porque quando o Mashiach pisar nessa terra, acabou o mérito. Ninguém mais ganha nada por mérito. É a glória do Eterno, o próprio Deus iluminando a cidade, o Mashiach conosco. E ninguém mais vai ter condições de galgar nada na vida. O tempo que você tem, essa vida que Deus te deu, 80, 90 e poucos anos. Ontem morreu no Shabat um judeu chamado Silvio Santos, aos 93 anos. Com muitos anos de vida e com um legado enorme. E você, o que está construindo? O que você está construindo? Ah, mas ele era muito rico. Sabe por quê? Foi descoberto agora, foi falando agora. Ele nunca falou, nunca apareceu do kippá, nunca apareceu com talit, mas era um judeu praticante. E guardava os mandamentos do Eterno. Eu quero dizer para você, saiba, não é a religiosidade, não é nem andar com uma cruz pendurada no pescoço dizendo que ama Jesus, dizendo eu sou cristão, porque Constantino também teve até um sonho e mandou colocar cruz nos escudos do pessoal da Inquisição, dos templários, de todo aquele povo, e matavam tanto judeu quanto cristão, todo mundo que discordava. Não é a cruz estampada externamente, é você crucificado lá junto com Cristo, para que não viva mais você, mas Cristo viva através de você. A Torá no coração, para que você possa entender as coisas. Como está a sua vida? O que você está cumprindo? Devarim, o livro de Deuteronômios, é Deus reescrevendo a lei e dizendo para o povo, vocês agora vão cumprir, passando para a mão de Josué a tarefa de instruir o povo na Torá. Você tem uma tarefa, viver o que Deus tem para você, ser instruído e começar a carregar. Eu vou começar a falar mais sobre os aspectos da alma, ensinando você, e que você possa desejar e crescer nessas coisas. É tempo de despertarmos. Há uma recompensa para você, amém? Agora e no porvir. Eu quero orar por você. Se coloque em pé. O que você já aprendeu que você já podia fazer e não está fazendo? É justamente por aí que você tem que começar. O que você já aprendeu da Torá que você poderia estar fazendo e não está fazendo? É exatamente aí que você pode começar. Estou estudando as festas bíblicas e vendo como Deus é perfeito, como tudo está conectado, não tem nada aleatório na Bíblia. As festas bíblicas não é a invenção do pastor para não ter nada que fazer, não é festa judaica, como alguns dizem. As festas bíblicas são festas do Eterno, de alinhamento para a sua vida, para os ciclos da sua vida. Tem poder liberado em cada coisa, inclusive Yeshua participou de todas elas e continua participando em todas elas com a sua presença viva. Eu quero orar por você, para que o mandamento do Eterno se instaure na sua mente e no seu coração, não pela minha oração, mas pelo teu desejo de compreender e viver, começando com as coisas mais simples. Sabe, das coisas mais simples que você pode começar é começar a estudar o Shabat e entender o que é estar nele e começar a viver isso. É o primeiro princípio. Ele moveu céu e terra para você estar aqui. Ele fez o que era impossível aos olhos humanos. Ele fez para que você pudesse estar aqui ouvindo essa palavra hoje. Agora você pode fazer tudo que é possível, porque os meus mandamentos não são pesados. Comece a viver e Deus vai transformar a sua casa, a sua geração, e nós vamos viver a maior colheita da história. E Jiró é primícia das nações. Diga amém. A sua vida, você foi escolhido. Para de ficar questionando, porque até as dificuldades que você está passando,
que você vivia num sistema religioso que eu mesmo vivia e trouxe para você. Agora Deus está nos alinhando. Você pode dizer, mas era melhor naquele tempo. Não era melhor não, queridos. Nós estávamos num outro ciclo. Agora nós entramos no ciclo do eterno, para que a tua vida seja próspera, para que a tua família seja abençoada e para que haja um legado na tua direção. Você pode dizer amém para isso? Pai, eu quero abençoar o teu povo sobre essa palavra. Ó Deus, nós não queremos viver da nossa opinião. Minha opinião não importa. A opinião de cada um que está aqui dentro não importa. O que importa é saber o que o Senhor está falando, a tua Torá nos nossos corações. Nós queremos mais de ti e menos de nós, mais da tua presença e menos do nosso achismo, mais da tua palavra e dos teus mandamentos em nós e menos de cultura social. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós sejamos batizados por um derramar poderoso do teu Espírito, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de temor, venha sobre nós, Pai, e essa Torá viva, pulse em nosso coração. Pai, começa a incendiar o coração dos teus filhos por paixão pela tua palavra. Ó Deus, e aquilo que tem que ser cumprido, que nós façamos hoje para a glória do teu nome. Pai, tira de nós toda procrastinação, ó Pai, toda letargia, tudo aquilo que impede de viver a preguiça, o sono, a tristeza. Pai, remove de nós e coloca a alegria da tua salvação. E Pai, a certeza de que nós estamos andando segundo os passos do Mashiach, porque elas estão escritas e ensinadas na tua Torá. Pai, eu abençoo o teu povo, que isso seja uma realidade entre nós. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Você que recebe, aplauda o Senhor.